Muito bem. Algumas cenas até chocantes e fortes, e é uma agressão, mas é... Enfim, Cássio, como é que você abre essa discussão, pelo que já falamos aqui, pelo acontecido e por essa reportagem aí, intolerância religiosa? Pois é. Tolerar é uma postura de uma pessoa madura. Tolerar a diferença. Não é? O professor da PUC mencionou algo interessante, do avanço tecnológico, do avanço moral. Alguns pensadores defendem a tese do neolítico moral, que é uma tese bem interessante. Dizem que a nossa sociedade avançou tecnologicamente, mas vive no neolítico moral. Vive na idade da pedra, na moralidade. Porque à medida que a gente avança tecnologicamente, a gente não avança moralmente. Então, nós passamos a não respeitar o diferente. Respeitar o diferente é respeitar o jeito de crer do diferente. Eu não posso chegar na comunidade do pastor Marcelo, do rabino Marcelo, que é uma sinagoga que chama... Eu não vou chegar lá e não é razoável chegar lá e ficar criticando o rabino Marcelo e a fé do rabino Marcelo. E o fato dele estar na comunidade dele, tem o direito de cultuar da forma que ele crê. Nem chegar lá e nem daqui também. Sim, Às vezes, sim. Né? Às vezes a intolerância está entre nós mesmos, né? Uhum. Eu queria, inclusive, que a discussão nossa hoje voltasse muito para a nossa prática, para o nosso dia a dia. Porque a gente olha como algo tão distante, isso não faz parte da minha vida, mas faz parte. Você não tem tolerância com um irmão da outra denominação, não vou nem dizer de outra religião, cara. Você não tem tolerância, você não tem respeito com o irmão de outra denominação que tem uma outra visão diferente da sua. Uhum. Isso é e é um ranço que nós temos histórico, porque no Brasil nós infelizmente aprendemos a ser intolerantes. Por exemplo, ali no bairro Jaraguá, do Dona Clara, tem um cemitério israelita. Uma coisa meio estranha, um cemitério israelita. Mas antigamente, na história do Brasil, quem era protestante, quem era judeu, não poderia ser enterrado, porque o cemitério estava no quintal da igreja romana. Então você pensa, não pode ser sepultado, começar a construir cemitérios. Então essa intolerância vem. Aí esse protestante, esse evangélico que foi perseguido, agora persegue. Persegue. E aí você vê na mídia ofensas a outros credos. Quer dizer, ao invés de criar uma audiência... que aproxime, acaba criando exatamente, mais antipatia. Muros. O que o senhor tem a dizer, meu querido? Bom, primeiro, o conceito de intolerância normalmente aceito, que é a falta de habilidade. Começa por aí. A tolerância é uma falta de habilidade de reconhecer ou respeitar a crença do outro. Né? Então, é uma falta de habilidade. E eu concordo com o Cássio, tem que partir da educação, vem pela educação. Agora, há coisas também espirituais que também temos que tratar disso, quer dizer, as razões espirituais. Por exemplo, o conflito israelense e judaico-israelense não é só questão de terra, pelo contrário, é mais uma questão espiritual de crenças, não é? de passado, desde aquela época quando Ismael, filho de Abraão, já foi dispensado ali de ser o herdeiro, ali já começou um ciúme, já começou uma briga entre irmãos. Né? Então, a intolerância ela sempre existiu na humanidade. A humanidade sempre tem essa incapacidade de tolerar, de ouvir, de aceitar. E é incrível que você passou ali agora, quando os cristãos eram intolerados pelo paganismo romano, né? A religião romana, a religião do Deus Sol, né? A mitraica. Né? E aí o que acontece? Os cristãos eram colocados nos coliseus, não é? Comidos pelos leões. Depois, Roma aceita o cristianismo. E a primeira coisa que ela faz é romper com as suas raízes, né? Romper com as raízes judaicas. Judeu é raça ruim que matou Jesus, aí começam os concílios e afastando o judeu. E você vê que nessa bagunça toda da intolerância, o judeu é um dos povos que mais sofreu na história, antes de Cristo e depois de Cristo. Aí vem o Concílio de Nicéia, vem os cruzados, vem a Inquisição, vem o Holocausto. Né? Então, ainda vem essa... E hoje, eu como judeu messiânico, haja visto que eu tenho que explicar aqui, que o messiânico é o judeu que crê em Jesus. Sim. Mas eu sou judeu, por que eu tenho que me tornar cristão e celebrar? Então eu quero o direito de resguardar como Paulo, eu quero viver como Paulo viveu, como Pedro viveu, como Jesus viveu. Eles não deixaram de ser judeus. Aí vem intolerância, como você falou. Aí me vem a pergunta em relação ao senhor mesmo. É isso, o senhor é um judeu que crê em Jesus. Existe uma intolerância do lado de lá, porque como você fosse um traidor? Pô, você tá... E do lado de cá? Porque eu costumo dizer, Alex, que o judaísmo messiânico é uma ponte. Sim. Ele dá para os dois lados. E eu, como judeu, entro no lado judaico, sou intolerado porque creio em Jesus. Quem crê em Jesus, pelo judaísmo tradicional, não pode ser judeu. Sim. Aí já me discriminam. Por exemplo, estou chegando em Israel agora, eu não posso falar aqui muito claro, mas
com certeza o meu passaporte já tem um carimbo de dias determinados, porque sabe que eu sou um judeu messiânico. Entendi. E aí eles têm medo de eu ser um missionário. De estar levando a de eu sua estar levando a visão minha fé para os para outros eles. judeus. Então, na Entendi. verdade, Israel fala que é o país mais democrático do mundo, é verdade, mas há intolerância e muita. E do lado evangélico cristão, eu sou intolerado porque, como judeu, dentro da Bíblia, do Novo Testamento, né, eu tenho compromissos com a palavra, tenho certas festas bíblicas que nós celebramos, tem Sim. certos ritos, tem certas coisas que é da tradição e bíblica. Aí os Tem pessoas que evangélicos têm falam, não, preconceito. aí ficou doido, largou a graça, o Deus Entendi. dele agora é Moisés, e aí já vai aquela Entendi. intolerância terrível. Quer Então, dizer, na tá verdade, eu apanhando falo dos que dois ser judeu messiânico, você apanha dos dois lados. Você apanha loucura. tanto do lado da igreja e tanto do lado do judaísmo. Mas está mudando. Sim. Hoje, por exemplo, a comunidade judaica, eu já fiz parte lá, me respeitam muito, Que hoje já bom. me chamam para conversar. E depois eu fui pastor aqui muitos anos na igreja, aqui das nossas comunidades. Então, eu tenho, graças a Deus, tenho uma aceitação muito boa. Maravilha. Quem sou eu para poder falar aqui perto do Marcelo, perto do Cássio, pelo sabedoria, perto do Alex Passos também. Aí para equilibrar, tenho aqui para falar. Mas assim, avaliando assim um pouco do que o Cássio disse, eu vejo que parte do problema também está no fato de se confundir muito discordância com intolerância. Então, beleza, os cristãos sofreram perseguição, hoje nós discordamos das práticas de outras religiões, então o discordar existe, é importante que ele exista, porque não é bom que ninguém engula nada que for enfiado goela abaixo. Então você pode discordar, às vezes, de uma outra prática religiosa, mas a intolerância ela é mais profunda. A intolerância ela beira o ódio, a intolerância ela não aceita nada daquilo, a intolerância humilha e a intolerância gera preconceito. E o discordar é normal, não é, exato. Cássio? E há imagens, por exemplo, há alguns anos, talvez a maioria dos evangélicos não era evangélica nessa época, que um bispo de uma igreja evangélica, ao vivo, chutou a imagem da Aparecida na TV. Mas isso passa até da intolerância para a ignorância, eu acho, e o desrespeito, né? Pois é, então Intolerância- essas práticas a intolerância não agressivas... deixa de ser um ato de ignorância. Uma pessoa que é intolerante. Você vê alguém matar outra pessoa por causa de uma religião? Mas então, aí eu queria deixar a pergunta para os três, aí, quem quiser responder, falar sobre esse assunto. Tudo bem que nem todo mundo tem Deus, Jesus Cristo, como Deus. Eu vou tirar a base pelo meu Deus, né? Cristo, Deus, a Trindade. E o que eles nos ensinaram foi o contrário. Ao invés de matar, foi morrer. Jesus veio e não matou, mas morreu por nós. O que justifica, então, eu matar? Se quem nos guiou, quem nos ensinou foi... Baseado em que essas pessoas matam? Eles acreditam que o Deus deles, então, realmente aprova e orienta que mate por... Se eu posso pegar um Claro, por gancho favor. da Inquisição. A Inquisição teve a causa econômica também, confiscava os bens dos judeus, eles eram os banqueiros da época, a coroa devia aos judeus, que eram financiadores das expedições marítimas e tal. Então tinha uma pessoa. Mas, por citar, por exemplo, a princesa Isabel da Espanha, ela se sentia encarnação de Nossa Senhora. Ela se sentia deusa. Isso é o perigo, o rei virar Deus. Isso é muito comum na história. E aí o que acontece? A Inquisição, quando obrigava os judeus a se converter, e eles eram torturados para confessar, sabe para quê? Para o réu ser confesso, eles tinham salvo reduto, tanto o acusador, a igreja e o Estado era uma, né? Tem que lembrar isso, que a igreja e o Estado era uma só corte. E aí o judeu confesso, quer dizer, confessou crime de judaísmo, ele confessava, o acusador o ouvia e rapidamente vamos batizá-lo antes que ele volte a praticar ritos judaicos e vamos ganhar uma alma para o céu. E eles comemoravam festa vendo a pessoa morrer na fogueira, porque É uma loucura. antes, quer dizer, a concepção da fé, olha que fé, eles estão mais ou menos certos, né? Se eu for pensar assim, ganhar uma alma para Jesus, ganhar uma alma para ir para o céu, ele é um herege, que o judaísmo era considerado herege, o cristão novo que era converso, né, forçado, e aí ele era um herege. Aí o que acontece? O herege confessava, ele confessou, então agora vamos dar absolvição do seu pecado de heresia e vamos ganhar uma alma para o céu. Então, no fundo, eles estão achando, né, que estão fazendo um bem. Isso foi o holocausto, a limpeza de raça, Sim. a pureza de raça. Hoje, no Iraque, mesma coisa, né, com a limpeza dos drusos, né, também em Israel. Quer dizer, então, o sujeito tem uma concepção de limpeza de raça que está fazendo Não, um favor eu acredito ali. até que eles A têm... coisa é muito perigosa. Eu acredito que eles têm até mais certeza do que eles estão fazendo que a gente mesmo.
Porque eles não só matam, mas se matam em razão de algo que eles acreditam. Vai acreditar, sim, lá na China, num negócio desse, cara. O cara é capaz de se matar para isso. Ô, Jacques, coloca no ponto, por favor, a próxima matéria, sobre intolerância também. Já vamos direto nela. Mas aqui, ó, só ler algumas participações aqui, se alguém quiser comentar, fica à vontade. De Poços de Caldas, a Miriam mandou aqui, ó. Na minha opinião, temos que procurar a porta do céu. A porta do céu é Jesus. Jesus não é religião. Jesus é a nossa porta de acesso ao céu. Mandou aqui. De Eloy Mendes, o pastor Carlos. Alex, será que nós também não somos intolerantes com as pessoas que nos professam a mesma fé que a gente? E aí ele está trazendo um pouco para o nosso contexto. O que essa moça de Poços de Caldas comentou é interessante, né? Buscar Cristo, né? Eu lembro de uma frase de Mahatma Gandhi, que não era cristão. E a Índia, colonizada pela Inglaterra, protestantes, anglicanos, e Gandhi dizia uma coisa sensacional: eu aceito o vosso Cristo, mas rejeito o vosso cristianismo. Então, o modo de seguir aqui Cristo é diferente, mas Jesus tem que ser o mesmo. E isso é um problema, porque quando a gente fala de intolerância, nós estamos em Belo Horizonte. Eu sei que o programa vai para outras cidades, mas Belo Horizonte, por exemplo, com respeito aos americanos, né, não quero falar mal do time da América, mas há uma polarização Cruzeiro-Atlético. E algumas pessoas não conseguem tolerar o diferente. O diferente se torna inimigo. Eu não preciso de ser atleticano ou ser cruzeirense, mas eu tenho que respeitar o outro. Aí as torcidas se matam, se pegam. A mesma coisa acontece no nível religioso. As pessoas não conseguem lidar com o diferente. Elas têm que atacar, tem que ter esse antagonismo. Agora, você vê que interessante. A Bíblia, ela mostra, Deus, desde a criação, mostra o homem diferente. Quer dizer, então, o gostoso, o lindo do cristianismo deveria ser a nossa unidade juntamente com o somatório de adversidades. Então, você pode pensar diferente, mas somos um. E Jesus falou isso, né? Que aquilo que nos une, que o mundo conheça esse amor pela nossa unidade, né? Então, você vê o seguinte, a religião tem uma doença que é chamada padronização. Você já viu isso? Todo mundo tem que ter um colarinho igual, uma roupa igual, tem que ter um vestimento igual, tem que andar igual, a Bíblia tem que ser igual. Então, justamente o contrário, que igual o Gandhi falou, né? Eu quero conhecer esse Jesus, mas não quero o cristianismo desses cristãos que seguem a Jesus. Então, há uma diferença de crer, de praticar, etc. A Camila de Mário Campos também mandou, acho que tem a ver um pouco com o que o pastor antes falou, que o programa é benção, muito obrigado, querida, e falou assim, ó, em nossos dias existe, sim, intolerância por parte das pessoas que estão no nosso meio, isso está cheio. Então, eu vejo que as pessoas aqui estão assistindo dizer que a intolerância trazendo para o nosso contexto mesmo. Eu tenho uma sensação com alguns evangélicos que eu converso, que o argumento que eles têm em relação aos outros é que, tipo assim, como se estivesse escrito na Bíblia, não sei aonde, se não for evangélico, não herdará o reino dos céus. Como se ser evangélico é a condição para ser salvo. E eles falam nisso com uma arrogância. Eu já vi, por exemplo, pessoas comentando, tipo, conheço fulano, ele é uma bênção, ele é legal, mas ele ainda não conhece Jesus. Eu entendi que a pessoa quis dizer que não conhece Jesus, quis dizer o seguinte, ele não é evangélico. Mas não quer dizer que ele não conhece Jesus. Talvez, se eu fosse essa pessoa, eu ficaria ofendido.